Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem ITA 2019, texto 1. Verdade, ITA 2019, texto 1. Um textozinho assim bem interessante, bem legal, de uma prova tipo ITA, ou seja, textos muito longos. Texto 1 deste vídeo. Texto 3 do vídeo 3, é verdade, fui obrigado, super. Fui obrigado, senão esta aula seria muito longa. Coloquei texto 1 no vídeo 1, texto 2 no vídeo 2 e texto 3 no vídeo 3. Assim você fica aí bonitinho, domina tudo com total maestria. Sério, tem que ser feito isso. O 1 e o 3, como falei, mais longos, mais complexos, assim por diante. E o 2, uma tirinha que vocês vão ver que o vídeo não vai dar 10 minutos. Bem interessante, bem legal. Mas super amigo, super amiga, texto de ITA não é texto normal, não é texto agradável, não é texto maravilhoso, não é texto para você ter prazer. Se você tiver prazer com o texto do ITA, o culpado está aqui. Esse que vos fala, porque eu preparo tudo bonitinho, deixo os espaços legalzinho, comento tudo adequadamente, dou informações a mais para que o texto fique com sabor muito especial para você. E para que isso acontecesse, claro, aqui na descrição do vídeo eu deixo aquele link para o PDF do texto e testes, para que você possa anotar tudo que é chato e que possa ajudar você a solucionar o teste, ver qual alternativa que é legal, é a supimpa, é a maravilhosa. Mas super, para deixar a coisa melhor ainda, eu fiz um milagre. Eu tirei água de pedra. Sério, eu tirei água de pedra. Eu consegui achar lá no YouTube vários vídeos falando sobre obesidade, falando sobre educação alimentar, falando sobre obesidade na adolescência, na idade adulta e também na idade infantil entre as crianças. É realmente porque esse texto número 1 fala sobre alimentação, fala sobre obesidade. Mas eu consegui, super. Eu consegui e coloquei os links abaixo do link do PDF, correto? Então depois vai lá, dá uma olhadinha, dá uma clicadinha. Todos eles com menos de 10 minutos, alguns com 2 minutos, outros com 3, outros com 4 e assim por diante. Tem que ser curtinhos, porque você não tem muito tempo e tem que ter alguma coisa escrita em inglês ou narrada em inglês. Preparado, super? Beleza, então vamos atacar o primeiro texto. Nossa, eu falei que era sobre alimentação, falei que era sobre obesidade e ali está. Ali está uma menina exagerando naquele sanduíche que ela está ingerindo ali. Ela até fechou os olhinhos. Que coisa! Realmente não é para qualquer um. Eu estou vendo ali pizzas, mais hambúrgueres, mais um monte de coisinhas e tudo relacionado à obesidade e também à questão de alimentos. Mas grande garoto, grande garota, olha só o título. An Alien Race. Uma raça alienígena. E você pensa, puxa, Jomar, você falou que era sobre obesidade, sobre educação alimentar, sobre saúde, e de repente você vem com outer space? São pessoas de outro planeta? Não, super. É o seguinte, o autor do texto, que é longo, super, é longo, aí nesta prova tem apenas uma parte desse texto. O resto eles não colocaram, senão ficaria quase 50 páginas aí de texto. Mas meu garoto, minha garota, ele viu algumas informações visuais, ou seja, imagens, sejam elas fixas de fotos ou vídeos de pessoas na praia e outros lugares na década de 70. E ficou espantado. Nossa, como são magros. Nossa, como estão em formas. Nossa, como são slim, que significa magro, sinônimo de slender. Daí ele pesquisou e descobriu que na década de 70, o povo, o pessoal, os habitantes, eles consumiam muito mais do que nós. Comiam quase o dobro do que nós comemos hoje. E por que eles estão magrinhos e nós somos gordinhos? Aí está toda a situação, toda a polêmica do texto que nós vamos colocar para vocês agora. Preparados? Então vamos lá para a primeira página ou a primeira tela. An Alien Race, uma raça alienígena. Todo o texto do ITA começa com pontinhos. Parágrafos do texto do ITA terminam em pontinhos. Todo o texto do ITA termina com pontinhos, significando tinha muito texto antes,
Tem texto depois, e depois que termina o texto da prova, ainda tem muito mais texto para ser lido. Então eles pegam um pedaço daqui, pedaço do meio, pedaço do fim, colocam aí, montam os testes e vocês se virem. É verdade, mas eu deixo a prova bem legal, bem compreensível para vocês. Então vamos dar uma lidinha no An Alien Race, uma raça alienígena. Começa com pontinhos, ou seja, muito texto antes, dizendo lá, a picture, uma imagem, uma foto, uma ilustração of Brighton Beach, deve ser uma praia assim fantástica lá das Inglaterras, in 1976. 1976, eu já estava concluindo uma série de fases importantes da minha vida. Feature, apresentava, ou apresentada, in The Guardian, que é um tremendo jornal, né? Antigo pra caramba, mas com muita credibilidade, tem um site de notícias assim legal, que vale a pena você se inscrever, ou melhor, assinar e pagar, se você tiver um cartão de crédito. A few weeks ago, poucas semanas atrás, appeared to show an alien race. Parecia apresentar uma raça alienígena. Almost everyone, quase todos, was slim. Eram magros. O que ele fez? Ele diz assim, I mentioned, eu mencionei it on social media, nas minhas redes sociais. Then went on holiday, e fui tirar férias. Fui lá na ilha de Jura, fui lá na Escócia, fui lá na Irlanda, fui lá no país de Gales, fui até Paris e assim por diante. When I returned, quando eu voltei, I found, descobri, that people were still debating it. As pessoas ainda estavam debatendo isso, mas como? Eu só coloquei lá e fui de férias, não estava interessado em debate. The heated discussion, essa discussão muito aquecida, prompted me to read more. Me provocou, me estimulou a ler mais. Eu fui ler mais, tá? How have we grown so fat? Por que nós ficamos tão gordos? So fast, tão rápidos. To my astonishment, ou seja, para meu espanto, almost every explanation proposed, quase todas as explicações propostas in the thread, nesse assunto, nessa situação, nesse tópico, turn out to be untrue. Não verdade. The obvious explanation, a explicação mais óbvia, many on social media insisted, insistiam nas mídias sociais, is that we're eating more. Daí já veio reticências de novo, ou seja, o item interrompeu esse texto e tinha mais coisinhas. Não era alguma coisa que terminasse aí. Vamos para a segunda tela. Se você quiser congelar e anotar alguma coisinha, grifar alguma coisinha, be my guest. So, here's the first big surprise, a primeira grande surpresa. We ate more in 1976. Comemos mais em 76. According to government figures, com dados numéricos. Você sabe que figure pode ser até uma figura, mas geralmente uma figura é um projeto, alguma coisinha que tenha números, que tenha informações numéricas. Dados, é a palavrinha mais legal. We currently consume an average of 2,130 kilocalories a day, 2.130 calorias por dia. A figure, um dado, um número, that appears to include sweets, parece que tem doce no meio disso aí, and alcohol, e todos os drinks que você bebe à noite depois das 11. But in 1976, em 1700, não é 1700, Omar, 1976, we consumed 2,280 kilocalories excluding alcohol and sweets. Ou seja, em 1976, nós consumíamos 2.280 quilocalorias, sem contar com álcool e sem contar com doces. Já mediam isso naquela época. Or 2,590 kilocalories when they're included. Incluindo os dois, davam 2.590. Tá anotando tudo? Tá grifando aí no PDF Super? Cada dado é importante porque os testezinhos são de fazer você ficar um pouquinho preso ao lápis e ao papel. I have found, descobri, no reason to disbelieve, ou seja, eu vi nenhuma razão para não acreditar nesses dados de figures. Pontinhos, quer dizer, tem muito mais texto aí que ele omitiu.
So what happened? O que aconteceu, super? The light begins to dawn, raiar, aparecer, when you look at the nutrition figures in more detail, em mais detalhes. Yes, we ate more in 1976. Eu tenho que reconhecer, diz o autor. Em 76, um ano fascinante para o Jomar, tinha terminado um monte de coisinhas, começado outras, nós comíamos muito mais. Não lembro disso, mas se o cara está dizendo é porque é verdade. But differently, diferentemente, today we buy half as much fresh milk per person, but 5 times more yogurt, 3 times more ice cream, and wait for it, 39 times as many dairy desserts. Lembra do dairy? Dairy caiu na federal 2 vezes em provas diferentes. Verdade, significa laticínios ou lácteas, já que são sobremesas lácteas. Tudo relacionado ao leite da vaca ou outro animal vai ser dairy. Então, 39 vezes, barbaridade. É terrível. We buy half as many eggs as in 1976. Nós compramos metade dos ovos de 76, but a third more breakfast cereals. Mas nós consumimos mais cereais no café da manhã. And twice the cereal snacks. 2 vezes mais lanches com cereais. Nós somos fanáticos em cereais, não aqui no Brasil, of course. Que mais? Half the total potatoes, but 3 times the crisps. While our direct purchases of sugar have sharply declined, the sugar we consume in drinks and confectionery, deve ser uma confecção de uma roupa ou coisa assim, não, super, confeitos. Aquele que você compra na farmácia, nas lojas especializadas, nas panificadoras e assim por diante. Is likely to have rocket, ou seja, subido para o céu, subiu lá em cima, aumentou tremendamente como um foguete. There are purchased numbers only from 1992, at which point they were rising rapidly, perhaps as we consume just 9 kilocalories a day in the form of drinks in 1976. No one thought, ninguém pensou, the numbers were worth collecting, que esses números valiam a pena você guardar para análise posterior. O que está achando, super? Está entendendo, porque o João Mário está fazendo um monte de coisinhas aqui para que você entenda. No seco, a coisa é terrível. In other words, em outras palavras, the opportunities, as oportunidades, to load, carregar, out our food with sugar have boomed, ou seja, aumentaram. As some experts have long proposed, this seems to be the issue. Esse parece ser o assunto. Parece que essa quantidade de açúcar que hoje nós usamos é muito maior. Claro que deixa tudo tão gostoso, tão saboroso, mas você fica maiorzinho, super. The shift. Peraí, já vi essa palavra em algum lugar. Ah, está bem aqui no teclado, está bem aqui no teclado. Quando eu quero mudar de letra minúscula para maiúscula, eu aperto a tecla Shift. Então, significa mudança, mas também pode significar turno. Mas neste contexto é mudança mesmo. Has not happened by accident. Não apareceu por acidente. As Jacques Peretti argued in this film, The Man Who Made Us Fat. Não assisti. Vou tentar downloadar aí de algum esqueminha. Food companies have invested, têm investido heavily, pesadamente, in designing products that use sugar to bypass. Contornar. Bypass pode ser marca-passo, que ele vai desviar o sangue daquela parte obstruída e deixar você com saúde. Nossa, uma vez eu vi um colega meu com marca-passo. Fiquei, puxa, mas aparece assim? Diz que aparece assim. E também pode ser um viaduto, um desvio, alguma coisa que desvia o tráfego de um para outro lugar e assim por diante. Tudo é bypass. Our natural appetite control mechanisms and in packing and promoting these products to break down what remains of our defense, para acabar com o que resta de nossas defesas. Porque a gente se defende. Não vou comer isso, engorda. Não vou comer aquilo, engorda. Não vou comer aquilo outro porque eu fico fat, very fat.
mas eles tentam colocar coisinhas no alimento que vão quebrar nossa resistência. E nós acabamos ficando fat, porque vamos lá e comemos, porque o aroma é fantástico. Que mais super? Including through the use of subliminal scents, ou scents, que significa aromas, significa sabores, significa tonalidades, significa um monte de coisinhas, tá? Que mais? They employ an army of food scientists. Eles empregam um exército de cientistas que trabalham com alimentos, pesquisam sobre alimentos, and psychologists, aqueles psicólogos, para trick, induzir us into eating more than we need, para nos convencer a comer mais do que nós precisamos. While their advertisers, quando a propaganda deles use the latest findings, as últimas descobertas em neuroscience, em neurociência, to overcome, para superar, derrubar, quebrar our resistance, nossa resistência. Além de colocar coisinhas nos alimentos, o que eles fazem? Contratam cientistas para colocar mais coisinhas ainda. Depois contratam psicólogos para dizer assim, olha, propaganda para convencer esse otário, esse mané a comer mais, tem que ser feita assim, assado, cozido e frito. E você descobre tudo isso observando as propagandas que existem. O que eles estão batendo? Por que eles estão te convencendo? Daí você descobre tudo bonitinho. Que mais? They hire, contratam, bidable, licitáveis, dóceis, scientists and think tanks, especialistas que conhecem tudo, são tanques e tanques de conhecimento nesses caras, to confuse us about the cause of obesity, para contar um monte de fake news ou fakes news. Adjetivo não vai para o plural. Fake news, notícias fake. Agora está certo, super. Eu estava com uma dúvida se eu aportuguesei ou se eu não aportuguesei, mas eles tentam nos enganar, nos ludibriar, fazendo um bypass, desviar a gente do caminho, para a gente acreditar que a causa da obesidade é outra coisa. Cara, se você não comprar nada do que nós estamos oferecendo, você vai ficar obeso. Above all, acima de tudo, just as the tobacco companies did with smoking, they promote the idea, promovem a ideia, that weight, que o peso, is the question of personal responsibility. Tá gordo? Culpa sua. Não que nós tenhamos convencido você a comprar, a comer, a ingerir, a se encher. É culpa sua. Sua responsabilidade, porque você foi weak, muito fraco. Ia dizer very fraco não dá, seria very weak. Que mais? After spending billions, depois de gastar bilhões, on overriding, anular our willpower, nossa força de vontade. Nossa, como somos tratados, hein? They blame us, nos culpam for failing to exercise it. Você não seguiu as regras, claro que tem que mais engordar. Disse isso na cara limpa. To judge by the debate, the 1976 photograph triggered, causou, it works, funciona. There are no excuses, não existem desculpas. Take responsibility for your own lives, people. Entenderam? Beleza. No one feeds you junk food. Ninguém força você a ir lá no Mac ou a ir lá no King e comprar todas aquelas coisinhas que eles dão para você. It's personal choice, é a sua escolha. You are the guilty. Nossa, até fez a câmera ficar mais escura. Sometimes, algumas vezes, I think, eu acho. Não, estou me antecipando. Vamos voltar. No one feeds you junk food. It's personal choice. Até aí fomos bem. We're not lemons. Agora está certinho. Não somos mamíferos roedores. Dá uma olhadinha lá no Google como é que são esses lemons. Uns ratinhos redondinhos, engraçadinhos. Nunca vi nenhum pessoalmente. Sometimes I think having free healthcare is a mistake. It's everyone's right, o direito de todos, to be lazy, serem preguiçosos, and fat, gordos, because there is a sense of entitlement about getting fixed. Que coisa, né? The Thrill me faz lembrar Michael Jackson, não sei porquê. E vampiros também. Não, lobisomens. Não, mortos-vivos. Sim, zombies. A emoção of disapproval chimes. Soa, como um sino soa.
disastrously with industry propaganda. Existe a palavra. We delight in blaming the victims. More alarmingly, according to a paper in The Lancet, aquele periódico, aquele jornal, aquela revista sobre medicina que aparece tanto em textos de biologia em vestibulares, more than 90% of policymakers, políticos, believe that personal motivation is a strong or very strong influence on the rise, no aumento, of obesity. Such people propose no mechanism by which the 61% of English people who are overweight or obese have lost their willpower, sua força de vontade. Daí ficava muito longo, deixei só a vontade ali. But this improbable explanation seems immune to evidence. Perhaps this is because obesophobia, eu não tinha ouvido falar. Obesophobia is often a fatly disfarçado form of snobbery, snobismo. In most rich nations, obesity rates, taxa de obesidade, are much higher, muito mais, at the bottom of the social economic scale. Lá embaixo, entre as pessoas lá de baixo. They correlate strongly with inequality, igualdade, which helps to explicar why the UK incidence is greater than in most European and OECD nations. Vai pesquisar o que é OECD. The scientific literature shows how the lower spending power, stress, anxiety, and depression associated with low social makes people more vulnerable to bad diets. Eu noto que quando estou muito ansioso, ou estou insatisfeito com meu salário, ou estou assim, preocupado com as contas para pagar, quando vejo que já está indo embora aquele dinheirinho tão legal, me dá uma fome eu desço e ataco a geladeira. Então tem que controlar isso, né? E o texto garante isso. Just as jobless people are blamed for structural unemployment and indebted, endividadas people are blamed for impossible housing costs. Fat people are blamed for a societal problem. Nossa, gostou de ser societal? Bem diferente, nunca tinha aparecido. But yes, sim, willpower, lembra? Força de vontade, needs to be exercised. Tem que ser aos poucos. Não vou descer. Estou sem grana, mas não vou descer. By government, não, exercitado pelo governo, né? Yes, we need personal responsibility on the part of policymakers. Eles também têm que dar uma proibida nisso, porque você ser atacado dessa forma impiedosa, assim sem mais nem menos, e arrebentar com a saúde das pessoas, isso é crime. They are criminals. Me faz lembrar Michael Jackson de novo. Que mais? And yes, control needs to be exerted over those who have discovered our weaknesses and ruthlessly, impiedosamente, exploram tudo que podem explorar. Todas essas nuances que nós temos. De ter geladeira lá embaixo, cheia de coisinhas que a gente compra no mercado, porque a propaganda mandou comprar. Esse é o texto 1 da prova do ITA. Vamos aos testes? De acordo com o texto em comparação com 76, atualmente nós compramos A. 50% a mais de leite fresco, B. 3% a mais de cereais matinais, C. 39 vezes menos sobremesas lácteas, D. Uma quantidade 3 vezes maior de sorvete e uma quantidade 3 vezes menor de batatas fritas. Meu rapaz, minha moça, simplesmente escolha, mas pause e volte. Qual que foi? Uma quantidade 3 vezes maior de sorvete. Sério? Sim. We ate more in 1976. 3 times more ice cream. É verdade. De acordo com o texto, é correto afirmar que
super. Atualmente consumimos 2.130 quilocalorias por dia, ao passo que em 76 o consumo diário era de 2.280 quilocalorias, incluindo doces e álcools. B. Os dados indicam que, em comparação com 76, nosso consumo de açúcar de forma indireta sofreu um declínio acentuado. C. Somente existem dados referentes ao consumo indireto de açúcar, incluindo bebidas e produtos de confeitaria até o ano de 1992. A indústria alimentícia tem recorrido à contratação de cientistas para orientar a população em relação a verdadeiras causas da obesidade. E a discussão desencadeada pela Foto 76, um bom ano, que a estratégia de culpar o obeso por sua própria condição tem se revelado muito eficaz. Meu garoto, minha garota. E agora, super? E agora? Pause e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Qual que você escolheu? Foi essa aqui? A discussão desencadeada pela Foto 76 sinaliza que a estratégia de culpar o obeso por sua própria condição tem se revelado eficaz. Olha lá. There are no excuses. Take responsibility for your own lives, people. De acordo com o texto. Letra A. O posicionamento de legisladores em relação à obesidade é embasado em dados de pesquisas mais recentes em neurociências. B. Apenas menos de 10% dos legisladores não acreditam que a motivação pessoal exerça forte influência no aumento da obesidade. Está acompanhando, super? Está acompanhando? C. Os legisladores são capazes do quê? De apontar todos os mecanismos que são considerados responsáveis pela perda de força de vontade. D. O sobrepeso e a obesidade, que atualmente afetam 61% da população inglesa, são atribuídos pelos legisladores a fatores como estresse e ansiedade. E as explicações fornecidas pelos legisladores acerca das causas do aumento da obesidade são plausíveis e encontram respaldo em evidências. O que você vai fazer agora? Claro, vai pausar e vai fazer com o PDF. Voltou? Qual que você achou? Qual que você achou? Letra B. Apenas menos de 10% dos legisladores não acreditam que a motivação pessoal exerça forte influência no aumento da obesidade. Menos de 10% é quanto? Menos de 10% é quanto? Mais de 90%? Que joguinho, hein? 10%, 90% of policymakers believe that personal motivation is a strong or very strong influence on the rise of obesity. Então, a federal gosta muito disso, né? E o ITA também. 10%, 90%, um completa o outro, é a mesma informação de duas formas diferentes, só para ver se você lê inglês direitinho. De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor sustenta que, letra A, cada pessoa deve assumir a responsabilidade por seu peso, uma vez que ninguém é obrigado a consumir alimentos prejudiciais à saúde. B. As pessoas são preguiçosas e não se preocupam com a saúde, pois sentem que têm direito assegurado à assistência médica gratuita. C. Nos países ricos, há menos pessoas obesas do que em países mais pobres, pois a ciência evidencia que a causa da obesidade reside no baixo poder de compras. D. A força de vontade, bem como a responsabilidade pessoal, devem ser exercidas, porém, pelos governantes e legisladores, respectivamente. E. O governo deve controlar as fraquezas descobertas dos obesos da mesma forma que controla problemas como o desemprego. Cara, tudo que eu digo aqui durante o texto tem o que está no texto e tem aquilo que o Jomar coloca para deixar a coisa mais saborosa. Se atenha ao texto. Pause e faça. Voltou? Letra D. A força de vontade, bem como a responsabilidade social, devem ser exercidas, porém, pelos governantes e legisladores, respectivamente, nos protegendo desse bombardeio. Olha aí. Yes, willpower needs to be exercised,
Por mim? Não, cara. Por governantes. Eu já faço a minha parte, eu resisto, eu tento não descer aquelas escadas. Yes, we need personal responsibility on the part of policymakers. 5. Assinale a alternativa que pode substituir as na sentença, as Jack Spirretti argued in his film The Man Who Made Us Fat. Food companies have invested heavily in designing products. Parágrafo 3. Mantendo o mesmo sentido do texto, a correção gramatical. Voltou? In the line with what? In contempt of, during the time, considering that, despite the fact of, tem até conjunção aí, super. Não deixe de assistir os 2 vídeos aqui do canal de Conjunctions. O primeiro mais simples e o segundo mais complexo, tá? Tudo, principalmente ITA, Federal e os vestibulares importantes, cobram conjunção. Mas ele quer saber qual dessas expressões é a mesma coisa que as, nesse sentido aí, para ver se você sabe ou não sabe. A letra A, in line with what? Junto a isso, considerando a isso, ao lado disso, exatamente como isso. Entendeu? O resto não dá. Qual mais? Nossa, terminou. Deve ter dado uma meia hora, ou menos ou mais. Não vou olhar no relógio, porque estou muito feliz de estar aqui. Aguarde o nosso próximo vídeo e assista. Aqui ao lado eu vou colocar 4 indicações para vocês, sendo uma delas o vídeo 2, tá? E depois outros vídeos aí de ITAs e assim por diante. Você escolhe qual que é legal e clica e continua, ou uma outra data. Um grande abraço a você, até a próxima. Bye bye!